Olá, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou estudante do primeiro ano de Pedagogia da UEMS, no campus de Paranaíba. Hoje eu estou aqui para poder compartilhar um pouco os meus entendimentos a respeito da obra sobre a verdade e mentira no sentido extramoral, de Friedrich Nietzsche. Eu pesquisei, a pronúncia é Nietzsche, não é Nietzsche como a gente costuma falar. Primeiramente, né, vou abordar aqui um pouco sobre o nosso autor. O Friedrich Nietzsche, ele nasceu em 15 de outubro de 1844, na cidade de Hocken, e em 1858 ele recebeu uma bolsa de estudos da escola de Forta, terminando esses estudos na mesma escola em 1864. No ano seguinte, ele teve os trabalhos de filologia publicados e com apenas 25 anos ele conquistou a cátedra de filologia clássica na Universidade de Basileia. Entre 1872 a 1888, ele publicou várias obras, dentre elas o livro que a gente vai adentrar hoje, que é o Sobre a Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. A obra ela foi escrita em 1873, num estilo filosófico, com um sentido de escrita que se aproxima de uma escrita poética, né? Para completar a mistura de gêneros literários aí, o autor ele faz a introdução do texto, né, do livro, por meio de uma fábula. Nessa fábula, o Nietzsche ele aborda a invenção do conhecimento. E essa invenção ela acontece por intermédio de animais inteligentes num campo remoto do universo. Com essa fábula, a gente é convidado aí pelo Nietzsche a contemplar a efemeridade do conhecimento humano, quando ele é confrontado com a imensidão do nosso universo. E também como é banal o intelecto humano quando ele é colocado frente a frente com a magnitude da natureza, né? Por Nietzsche, o intelecto ele é um meio de afirmação dos mais fracos, usado na disputa para manter a chama da vaidade. Ele argumenta, né, que o intelecto ele é necessário para a convivência social, pregando a paz como o primeiro passo para descobrir a verdade. O Nietzsche ele destaca a necessidade de esquecer o conhecimento para supor a existência da verdade, já que as palavras nelas são apenas convenções. O conceito ele também é outra preocupação do Nietzsche nessa obra. Ele diz que erradamente, né, todo conceito nasce por uma igualação do não igual, mas que nada é definitivamente idêntico, né? Ou seja, mesmo uma folha ela pode ser diferente de outra, apesar, né, do conceito genérico de folha definir que elas são iguais. Então, quando a gente iguala uma folha a outra, né, de forma, como abordado pelo Nietzsche, né, de forma errada, a gente está ignorando, a gente está desconsiderando toda a questão individual, todas as condicionalidades, né, de uma folha em relação a outra, né, no caso desse exemplo aqui. Então, quando a gente faz isso, né, de igualar, quando a gente desconsidera esse individual, a gente cria a questão do conceito no genérico, né, que seria o que o Nietzsche ele critica aqui. O que seria então a verdade para o Nietzsche? Ele mesmo ele faz esse questionamento ao longo do livro, tá? A verdade ela seria como ele mesmo diz, um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas. E depois ele dá a resposta. As verdades são ilusões
das quais se esqueceu o que são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e que agora e só entram agora em consideração como metal, não mais como moedas. Indo para a parte final da obra, o Nietzsche ele diferencia também a questão do homem racional, que ele é orientado por conceitos, por abstrações, né, que definem ali o que é a realidade, do homem intuitivo, como os gregos antigos, né? Ele elogia a abordagem intuitiva manifestado por intermédio do mito e da arte, né, que é a forma como os gregos eles enxergavam a vida, né, e eles desenvolviam, né, esse pensamento. E ele coloca aqui que essa abordagem ela proporciona um constante contentamento, entusiasmo e redenção. E ele coloca ali, né, que apesar do orgulho desse homem racional que é norteado pela verdade, pelas abstrações do que é a verdade, né, os antigos gregos eles eram privilegiados, transformando as vidas deles, né, por intermédio do mito e da arte, em contraste com essa torpeza do homem racional que vive pela mentira, né? Esse final da obra dele me lembra muito, me remete muito, né, ao que deveria ser o trabalho do pedagogo. Eu vejo que mesmo atualmente, né, muito mais antes, né? Mas ainda hoje a gente tem um sistema de ensino que ele trabalha para que essas crianças, né, elas se tornem meramente homens racionais, né, que vão se nortear ali pela abordagem teórica e conteudista, né? E talvez seria interessante, né, assim como Nietzsche coloca, que nós poderíamos ser muito transformadores na questão do ensino se nós formássemos as nossas crianças também para serem homens intuitivos, né? Mostrando para elas a importância e a riqueza das artes e da criatividade. Então, esses foram os meus entendimentos sobre a obra, né? Acredito que tem muito mais a ser aprofundado, mas por hora é o que eu é o que eu consigo contribuir.